Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 10 de maio. Bovespa vai apresentando aqui alta de 3,83%. Eu falo vai apresentando porque está no leilão de fechamento, isso aqui pode alterar um pouquinho. Mas é uma boa alta, veio para cima, veio gerando todas as sinalizações que a gente já tinha comentado na última videoanálise, que foi aqui no G60, um retorno forte para cima da região de 51.400, seguido da superação da máxima do pregão de hoje. Já passou batido já na primeira hora de pregão por uma zona de resistência ali na faixa dos 51.800 pontos. Então todo ponto favorável, e depois no período da tarde conseguiu superar a máxima da primeira hora de pregão, enfim, a máxima do dia, e ampliar o seu movimento aqui de subida. Boa formação de fundo, ainda dentro de uma tendência indefinida. Principal patamar de resistência para esse atual movimento de subida na faixa ali dos 53.700 até a região dos 54.000 pontos. Acima disso, a gente já pode falar na casa lá dos 55.000 pontos. No mini índice, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje, foram algumas mesmas operações. Vamos pegar aqui o gráfico de 10 minutos. Primeiramente, o gráfico de 10 minutos, a gente pode perceber que abriu com gap de alta. Depois desse gap de alta, a primeira recomendação de compra foi aqui nesse nível. Essa operação de compra, devido aqui até foi executada, e devido a esse patamar de resistência, eu optei por encerrar essa posição logo nesse movimento mais forte de subida, trazendo um ganho para essa operação de 0,37%. Isso representou um crescimento de 0,29% do capital total. Depois disso, cheguei a recomendar outra operação que foi cancelada aqui, que era no rompimento dessa máxima. Então, estava nesse candle aqui quando eu recomendei. Como não executou nesse candle, logo no seguinte, eu optei por cancelar, apesar de ter sido acionada, ou seja, ter batido no ponto que eu tinha recomendado, e chegou a andar até perto ali dos 200 pontos. Depois disso, eu recomendei eu recomendei compra aqui nesse ponto, se superasse a máxima desse candle. Ela foi executada, chegou no patamar de resistência do topo anterior e gerou um sinal negativo num gráfico de menor periodicidade. Quando gerou esse sinal negativo num gráfico de menor periodicidade, ou seja, na possibilidade de gerar topo duplo, que é esse tipo de formação, eu encerrei essa posição antecipadamente com a perda de menos 0,05%. Isso representou uma redução de menos 0,04% no capital total. E nessa mesma, logo depois desse encerramento, eu já recomendei venda nessa perda dessa mínima aqui, tentando pegar o que? Um movimento de baixa. Não sabia onde que podia ir, um movimento contra a tendência, era fato, contra a tendência do dia, mas o interesse era de pegar algum movimento para baixo. Terminou dando certa posição, encerramento aqui no decorrer desse candle com formato aqui de martelo, uma operação que trouxe um ganho de 0,38% e no capital total um crescimento de 0,28%. Depois disso, recomendei nova venda aqui na perda da mínima desse candle. A operação ficou travada, chegou aqui ficar quase com 100 pontos ali positivo, mas aí depois retornou, e na formação, no decorrer deste candle aqui, eu optei por encerrar a posição, visto que, como eu estava operando ainda contra a tendência do dia, não deveria gerar sinal negativo num gráfico de menor periodicidade contra a posição. E aí eu optei por encerrar com a leve perda de menos 0,05%, no capital total menos 0,04%. E a última operação que eu cheguei a recomendar foi no rompimento aqui dessa região, poderia ser executado já aqui antes, a execução aqui nesse rompimento dos 52.770, na expectativa de, já que não andou aqui para baixo, de pegar um movimento de subida. Sendo que esse movimento terminou não deslanchando para cima, esse movimento aqui para cima coincidia com o patamar de resistência ali anterior, dá para se ver aqui que eu estou sinalizando. Bateu nesse ponto, não conseguiu andar e ainda voltou a fechar abaixo desse nível aqui de antiga resistência, que eu gostaria de que não tivesse fechado abaixo. Terminei sendo um pouco criterioso, ou seja, vamos dizer assim, mais exigente nessa posição, e terminei saindo dessa posição aqui praticamente no 0 a 0, mais 0,07% e mais 0,06%. Ela terminou andando aqui para cima e eu não fiz nova entrada aqui na ponta compradora, até porque eu fiquei de olho na VEG3 logo nessa hora de pregão, a partir das 15 horas já fiquei de olho na VEG3, que eu vou comentar nessa videoanálise. Enfim, foram operações que terminaram bem positivo aí no pregão de hoje no mini índice. E nas ações, vamos partir aqui para PTR4. PTR4 terminando aqui o dia já com alta de 7,7%. Acredito que já pode ter encerrado o leilão dela, mas enfim, alta aqui de 7,7%, formação de fundo em cima de um patamar ali de suporte, bateu na região dos R$9 e gerou essa formação de fundo, iniciou aqui um movimento de alta no gráfico diário. Seu principal desafio pela frente de imediato está na faixa dos 10,25,
e acima disso, região dos 10,54. Depois desse patamar, já poderíamos falar em termos de resistência para número redondo na faixa dos R$11. Então, ativo dentro de um movimento de subida aqui no gráfico diário. Olhando agora para Vale 5, a Vale 5 terminou o dia com alta de 6,32%, vindo aqui devolvendo toda a queda, não devolvendo toda a queda porque foi queda de 8,65%, está subindo 6,32%, porque a queda considera-se todo o fechamento do pregão ali anterior. Mas devolveu todo o candle aqui de baixo no pregão de hoje, trazendo a chance de ter aqui um movimento de subida, um repique dentro da tendência atual de baixo, tendo como resistência imediata para esse repique a faixa dos R$13,62. Acima disso a gente já pode falar na faixa dos 14,15 e o gap na faixa dos 14,60. Não cheguei a recomendar a compra na Vale 5 devido à tendência de baixa que foi estabelecida e por considerar outros ativos um pouco mais interessantes do que a Vale 5. Não necessariamente que a Vale 5 não vai gerar um resultado bom para uma possível compra aqui contra a tendência do gráfico diário, mas foi só uma opção mesmo dentro dos critérios que eu sigo dentro da minha metodologia. Na sequência, vamos falar então dos ativos que recomendamos compra no pregão de hoje. BBAS3, fechamento aí com alta de 5,93%, compra aqui na superação dos R$20,70 e 20,71. Vamos então aqui para as ações. As posições em aberto aqui, BBAS3 20,71, com stop em 20,18 e objetivo na faixa de 21,77. Ficou até razoavelmente próximo do objetivo da operação, com risco de 2,56% essa operação. Então tem resistência aqui imediato nessa região do gap, chegou até a fechar um pouco acima do gap, mas ainda considero esse patamar de 21,55 como um patamar de resistência e depois disso um patamar um pouco mais relevante na casa dos R$22 para a BBAS3. Então seguimos na ponta compradora no ativo. LREN3, lojas Renner, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior, dentro do que já tinha sido abordado na última videoanálise, em R$21,73. A posição foi executada, o lado positivo é que essa ação conseguiu romper essa máxima aqui desse topo anterior, ou seja, proporcionando a formação de pivô de alta. Maior expectativa seria, a maior perspectiva ou probabilidade seria de ter ainda a continuidade desse movimento de subida, mesmo que a gente tenha um dia ainda travado. Enfim, mais 1 a 2 pregões aí dentro dessa posição é o que seria mais interessante. Então, ativo, essa entrada foi em 20,73 com stop em 20,14. Risco de 2,85% para um objetivo em 21,91. A máxima do dia de hoje foi 21,54. Também até chegou a se aproximar do objetivo. Tem resistência aqui onde ela está, até já bateu na faixa dos 21,55. Acima desse patamar, o nível mais relevante a gente já pode falar na faixa dos R$22 para lojas Renner. VEG3, dentro do que eu falei, que é a partir das 15 horas que eu fiquei atento aqui nessa operação, porque disparou um alarme para mim em cima de VEG3, que era a compra aqui, para passar uma compra aqui nesse patamar. Eu estava acompanhando o desenrolar desse possível rompimento, dessa resistência importante, desse topo importante para o papel. Rompeu, fechou bem com alta de 2,97%, expectativa de continuidade desse movimento para cima. Essa região de 15,46 até um patamar principalmente de R$15, por volta de R$15,30, é um patamar que tende a funcionar como suporte para essa ação, ou seja, num possível retorno do preço ali pelo gráfico de 60 minutos. Então é uma operação que foi recomendada 15,47, stop 15,09, risco de 2,46% e objetivo na faixa dos R$16,23. Vamos ver se ela continua aí essa movimentação boa para cima. E CTIP3, recomendação já de compra no pregão anterior, terminou desenvolvendo bem no pregão de hoje com alta de 2,48%, fechamento em R$42,98. Lembrando, o objetivo dessa posição da CTIP3 está aqui na faixa dos 43,11, ficou muito próximo do objetivo, mas a expectativa é que esse ativo consiga romper essa resistência aqui dos 43,14. Vamos ver como é que ela pode trazer uma melhor relação risco-ganho para a nossa operação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso esteja sendo útil para você essa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.